Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os irmãos. Que possamos, irmãos, a cada dia ter em mente que o Senhor Jesus, Ele está a nos guardar, Ele está a nos acompanhar, a nos encaminhar. E é essa a nossa esperança, é esse o nosso intento que nós temos, de um dia estarmos com Ele na glória. Por isso, meus amados, eu vos convido a abrir comigo a Santa Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, os versículos 16 e 17, que nos diz: Detinham eles, naqueles dias, um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhes propôs: A quem desejais que eu vos solte, Barrabás ou a este Jesus que é chamado de Messias? Meus amados, esta nossa reflexão, ela trata de um tema que é muito valioso para a nossa época, para a nossa geração, é a respeito das escolhas que nós fazemos. Observamos aqui no texto exposto que Pilatos, ele coloca diante do povo, diante da multidão, uma escolha a ser feita. Se eles desejariam que soltasse Barrabás, que era um criminoso, que era um assassino, ou se o povo preferia que soltasse Jesus, também chamado aqui, como observamos na palavra de Deus, de Messias. De Messias. Primeiramente, amados irmãos, nós queremos observar quem era Barrabás. Quem era este homem a quem o povo o aclamou, a quem o povo o escolheu, preferindo, na verdade, que ele fosse liberto e que Jesus Cristo fosse não preso, mas fosse morto, fosse crucificado, como o povo assim clamou. Observamos que Barrabás, ele era numa cidade chamada Jope. O nome de Barrabás significa filho do pai. E segundo, amados irmãos, alguns historiadores e teólogos, Barrabás pertenceu a um partido subversivo chamado os Zelotes. Esse partido judeu lutava contra a dominação romana nos territórios da Judéia. Mas, segundo a palavra de Deus, Barrabás havia sido preso pelo crime de insurreição contra a dominação romana na Judéia e também de assassinato. Lá em Marcos capítulo 15, versículo 17, nos diz: E havia um chamado Barrabás, que preso com os outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. Então, para pensarmos sobre aquela escolha e sobre quem estava sendo escolhido, observamos que Barrabás, ele havia sido preso por assassinato. Observamos também que Barrabás, segundo alguns historiadores, segundo alguns pesquisadores e teólogos, Barrabás, ele pertencia aos Zelotes, que era um partido que não se submetia à dominação romana. E eles lutavam, batalhavam contra os romanos ali nos territórios judeus. Meus amados, o Evangelho de Mateus diz que Barrabás, ele era um preso conhecido, ele era um preso famoso. A palavra de Deus diz que, ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha, conforme observamos aqui, então, um preso bem conhecido ou bem famoso, chamado Barrabás. Mas Barrabás, ele era famoso por quê? Quais eram os feitos de Barrabás em favor da população? Qual era o bem que Barrabás tinha feito para os judeus, que ele ficasse tão famoso? Há pessoas, irmãos, que são famosas ou porque são atrizes e atores,
Há pessoas que ficam marcadas na sociedade humana por algum bem que fizeram, por alguma coisa que fizeram, e ficou na história por aquilo que ele fez, e ele ficou famoso por aquilo que ele fez. Mas Barrabás, o que Barrabás fez de tão bom, de tão generoso para a população judaica? Observamos que no desenrolar desta mensagem nós percebemos que Barrabás, ele era um agitador, ele era um arruaceiro, ele era um assassino, e João vai dizendo na frente que Barrabás, ele era um ladrão, ele era um salteador. Então, se você observar por essas qualidades que são colocadas aqui, Barrabás não havia feito nenhum bem para a sociedade, não havia feito nada de bom. Ele tinha na sua veia, segundo alguns historiadores, porque ele era zelote, participava, ele fazia parte do grupo dos zelotes, do partido dos zelotes, ele era um patriota, ele lutava contra os romanos, porque os romanos dominavam naqueles dias os territórios judeus, mas observe que ele não tinha feito bem algum para a sociedade, mas ele era famoso, não por aquilo que ele havia feito de bom, mas por aquilo que ele havia feito de mal, inclusive os crimes que ele havia cometido, os homicídios que Barrabás havia cometido, fez com que ele ficasse famoso, ficasse conhecido entre os judeus. Então observamos, irmãos, que os evangelhos de Marcos e Lucas nos mostram que Barrabás, ele era um agitador que tinha matado pessoas durante uma revolta. Veja que essa revolta, essa revolução, ficou falado, ficou conhecido. Alguns dizem que Barrabás ele liderou essa revolta, esse motim, como a Bíblia ela vai nos mostrar, que ele era motinado, ou seja, ele era promotor de motim. Então, alguns estudiosos acreditam que Barrabás ele era o principal líder dessa revolta que aconteceu aqui entre os judeus, contra os romanos. Alguns chegam a dizer que eles fizeram uma emboscada para uma legião romana e um dos romanos foram mortos ali, dos legionários foram mortos, foi morto ali por Barrabás. Observamos que do Evangelho de Marcos também nós sabemos, irmãos, que Barrabás ele foi preso, uma multidão foi até o governador Pilatos pedir, rogar que soltasse Barrabás da prisão. O Evangelho de João diz apenas que Barrabás ele era um salteador, ele era um bandido, um ladrão. Mas Barrabás, irmãos, observamos que não havia feito nada de bom, como falamos antes. Ele era um assassino, ele era um revolucionário, e aqui observamos que João fala que ele era um bandido, um ladrão. Mas como foi possível, irmãos, a multidão escolher Barrabás, pedir a liberdade de Barrabás? Como é possível? Será que você já se perguntou ao ler esse texto, ao ler sobre a história de Barrabás? Como é possível a multidão gritar, clamar, solte Barrabás, solte Barrabás? Podemos observar, irmãos, que a narrativa bíblica nos mostra pelo menos duas realidades. A primeira realidade, para nossa reflexão, é que Barrabás ele pode ser figurado como símbolo do pecado, como símbolo de insubordinação contra Deus. E observamos, irmãos, outra realidade é que Jesus, ele pode ser prefigurado, e não só prefigurado, mas ele é realmente o símbolo da redenção do perdido, o símbolo da redenção daquele que está prestes a se perder eternamente. Jesus, irmãos, ele é símbolo da obediência completa a Deus. Perceba que nós temos aqui duas verdades, duas realidades. Barrabás
como símbolo do pecado, como símbolo da insubordinação contra Deus e desobediência contra o Senhor Deus. E Jesus Cristo, o contrário de Barrabás, símbolo da redenção do homem perdido e também símbolo da obediência completa ao Senhor Deus. De todas as coisas, irmãos, que Jesus foi acusado, observamos que era exatamente aquilo que Barrabás praticava. Aquilo que Jesus estava sendo acusado era o que Barrabás praticava. Perceba, Jesus foi acusado, queridos irmãos, de ser um malfeitor. Veja que o texto de João 18:30 diz: responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te traríamos a ti. Se este não fosse malfeitor, nós não o traríamos diante de ti. Percebam, meus amados irmãos, que aqui está a primeira evidência, a primeira verdade a respeito de Barrabás, a respeito de Cristo. Jesus foi acusado, irmãos, de ser um malfeitor. Exatamente o que era Barrabás. Barrabás, irmãos, ele era o verdadeiro malfeitor. Observamos que os papéis aqui foram trocados, foram invertidos, pois aqueles que acusavam Jesus de ser malfeitor, eles mesmos eram malfeitores. Ao contrário deles, Jesus fazia o bem. Jesus, ele tinha misericórdia pelo perdido. Por onde Jesus passava, irmãos, ele fazia o bem. É o que nos diz em Atos capítulo 10, versículo 18. Nos diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja, meus amados irmãos, duas realidades, dois papéis, duas verdades. Jesus praticava o bem, mas foi acusado de ser malfeitor. Barrabás, ele era verdadeiramente malfeitor, mas foi acusado, ou foi inocentado. Ele foi libertado, ele foi declarado inocente pela multidão. Porque, meus amados, mesmo não sabendo que Jesus ele era inocente e que Barrabás ele era culpado e que Barrabás merecia a penalidade máxima, a morte, mas eles preferiram dar liberdade a Barrabás, deixar Barrabás com vida e ali assassinar o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, ele foi acusado de ser insubordinado. Perceba que em Lucas, capítulo 23, nos mostra essa realidade. Capítulo 23, versículo 2. Porém, meus amados, o próprio Barrabás, ele era insubordinado. Ele não se submetia a autoridade nenhuma. Jesus, ele pagou tributo a César. Jesus pagou imposto. A pergunta que eu faço é: e Barrabás? Ele sendo malfeitor, ele sendo homicida, ele sendo salteador ou ladrão, como João ele fala, a pergunta é: Barrabás, qual era o imposto que ele pagava a Roma? Se ele era um amotinado contra o Império Romano, se ele causava motim, ele causava rebelião, ele causava revolta contra o Império Romano, qual era o imposto que ele pagava? Veja, irmãos, que Jesus certa vez disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que seria de César, meus amados irmãos? Perceba que o texto nos informa aqui que o que era de César eram os tributos, era o reconhecimento do poderio romano sobre os judeus. O que era de César eram os impostos, altos impostos que os judeus eles pagavam para César. E Jesus, irmãos, ele fala, porque ele tinha sido acusado de não pagar o imposto, de não pagar tributos a César. E Jesus diz: olha, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, irmãos, veja que Jesus Cristo foi acusado de ser insubordinado.
pela multidão, pelos sacerdotes, pela religião da época. Porém, o próprio Barrabás, ele era insubordinado. Por ser ele um amotinado, ele não obedecia ao Império Romano. Ele estava nem aí para o Império Romano, irmãos. Ele queria libertar, uma suposta libertação do jugo romano sobre os judeus. A outra coisa, irmãos, que observamos é que os acusadores apontaram Jesus como sendo um agitador do povo. Perceba que em Lucas 23, versículo 5 diz: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia. A palavra alvoroçar aqui, nós observamos, agitava o povo. Ele era um agitador do povo por toda a Judéia. Ensinava aquilo que nós entendemos que não era para ser ensinado. Entende? Então observa, meus amados, que Jesus Cristo ele foi acusado de ser agitador do povo. Barrabás ele era um verdadeiro agitador do povo. E por que isso, irmãos? Porque ele não apenas ele era insubordinado, desobediente, insubmisso para com o Império Romano, como também incitava o povo a se rebelar contra o Império Romano. Então perceba que aquilo que Jesus estava sendo acusado era exatamente o que era Barrabás. Era exatamente, meus amados irmãos, o que era o próprio povo, os acusadores. E finalmente, queridos, acusaram Jesus de promover sedição. Em João capítulo 19, versículo 12, nos diz o seguinte: João 19, 12, nos diz: desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus o ameaçaram, exclamando: se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Ou seja, Jesus está sendo acusado, queridos irmãos, de promover sedição, de destronar César, de desacatar César, de tirar César do poder e ele se colocar no trono, o que Jesus não fez. Mas perceba, irmãos, Barrabás, ele promovia a sedição. Ele queria destronar César. Ele queria tirar César do poder. Ele queria colocar outro no poder. Talvez ele mesmo, quem sabe, talvez alguém dos zelotes. Mas a questão é, Jesus estava sendo acusado de promover sedição. Mas quem promovia a sedição era o próprio Barrabás. E observamos, irmãos, que o próprio Pilatos estava convicto de que Jesus era inocente. De que não, depois de interrogar Jesus, depois de fazer perguntas, depois de avaliar Jesus, depois de investigar Jesus, Pilatos ele chega à conclusão que Jesus era inocente, que aquilo que ele estava sendo acusado não era verdade. Estava convicto também, meus amados, que Barrabás era realmente tudo aquilo de que havia sido acusado na ocasião da sua prisão. E que o próprio Barrabás, ele era digno de morrer. Ele era digno da condenação. Veja, queridos, que Lucas, capítulo 23, versículos 14 e 15, nos diz: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa de que o acusais, acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Ou seja, Pilatos estava convicto da inocência de Jesus Cristo. E o texto diz ainda que Pilatos entendia que a acusação ali dos judeus contra Jesus era inveja. Era raiva, era inveja por aquilo que eles não podiam fazer e Jesus fazia. Pela misericórdia que Jesus tinha e eles não tinham. Pela compaixão que Jesus exercia sobre aqueles menos favorecidos e eles não tinham essa compaixão. Então, meus amados,
observamos que o desfecho do julgamento do Senhor é que termina em duas escolhas. A primeira delas, irmãos, é que a multidão escolheu que Barrabás deveria ser posto em liberdade. A primeira escolha a ser feita é que Barrabás deveria ser posto em liberdade. Mas e a escolha de Pilatos? Pilatos escolheu fazer a vontade do povo, ou seja, soltar Barrabás e condenar Jesus à morte. E condenar Jesus à morte. Duas escolhas, irmãos. A de Barrabás, a do povo, que escolheu Barrabás, que gritou, solte Barrabás, nós queremos Barrabás, liberte Barrabás. E Pilatos pergunta, e o que farei deste outro aqui, que do Cristo? Então, meus amados, a resposta é, crucificam. Ou seja, nós entendemos que ele é inocente. Nós entendemos que mal algum ele fez. Mas nós escolhemos que ele seja crucificado. A pergunta é, qual é a escolha que você tem feito? Quais são as escolhas que nós temos feito, irmãos? As escolhas, queridos, que nós fazemos, elas vêm acompanhadas com consequências. A multidão entendia que pela escolha que estavam fazendo, as consequências viriam. E sabe qual é a prova disso, queridos? É que o povo gritou, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mateus 27 e 25. Ou seja, entendemos isto, queremos que ele morra mesmo. E o seu sangue caia sobre nós e sobre a nossa descendência. Veja, meus amados, que eles agora clamam maldição não apenas para eles, mas também para os seus descendentes, para os seus filhos. Eu quero concluir esta palavra, levando você a pensar, tentando fazer você refletir, junto comigo. Nós estamos diante de duas realidades, as quais nos exigem escolhas. A quem temos escolhido ultimamente? Você que não serve a Cristo. A quem você escolhe? Perceba como falamos antes. Barrabás, símbolo de sedição, símbolo de revolta, símbolo de rebeldia, de desobediência, de tudo aquilo, meus amados irmãos, que Deus condena. O roubo, o furto, a desobediência para com as autoridades constituídas ali, porque Paulo diz que não há autoridade que não seja, na verdade, posta por Deus. Então veja que Barrabás, ele não aceitava autoridade. Então perceba que tudo aquilo que era contrário a Cristo, Barrabás, ele praticava. Ou seja, chegamos aqui à ideia de que Barrabás, ele tipifica o pecado. Mas o povo escolheu Barrabás. A pergunta é, você que não serve a Cristo ainda, você tem escolhido quem? Barrabás ou Cristo? Você tem dado prioridade na sua vida ao pecado ou tem colocado em seu coração servir a Jesus? Pensa comigo. Quais são as escolhas que nós temos feito? Jesus ou Barrabás? Todas as escolhas, queridos, que nós fazemos, sempre há uma consequência. Um salário tem que ser pago por aquilo que nós fazemos, irmãos. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas a pergunta é, qual o salário do pecado? Aí você pergunta, como assim? Salário pelo pecado? Sim. Qual o salário do pecado? Quanto é que você pode receber pelo pecado que você comete? Quanto é que eu posso receber, queridos, pelo pecado que eu cometo? Pelos pecados que nós cometemos? Qual é o salário dele, irmãos? Paulo vai e diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há um salário a ser pago, irmãos. Aquele que escolhe Barrabás, ou o pecado, viver uma vida de pecado, tem um salário. Aqui o texto sagrado diz, irmãos, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Mas qual é o salário por eu servir esse Cristo, pastor? Quanto é que eu vou ganhar por servir a Ele, já que o Senhor diz que tem um salário a ser pago? Paulo continua dizendo que o salário de servir a Cristo é a vida eterna. Ele fala, o dom gratuito é a vida eterna. Olha só, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, viver eternamente com Deus, ter paz com Deus, um dia morar na glória com Deus. Quais são as suas escolhas? E você, meu irmão? Não importa a tua denominação, não importa quem é o teu pastor, não importa qual é o teu concílio, qual é a placa que está explícita na fachada do templo da tua igreja, não importa. A pergunta é, o que você tem escolhido atualmente ou continuamente? O que você tem escolhido nesse momento como crente? Você tem escolhido gritar solte Barrabás, ou viver em pecado, andar em pecado, e achando mesmo assim que por estar debaixo de um teto de uma igreja, dentro de 4 paredes, as quais tem uma fachada, e você diz, estou seguro, e mesmo assim andar sem conformidade com a palavra, sem conformidade com Cristo, andar em pecado, andar em revolta, em rebeldia, em motim contra Deus, contra os seus irmãos, também é um salário. A verdade é que é um salário. Quais são as escolhas que nós temos feito? Ter fidelidade com o Senhor Deus? Porque se escolhemos ser fiéis ao Senhor, como servos de Deus, então a palavra aqui é para nós. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que Deus ele te abençoe, que você realmente possa observar que tudo aquilo que nós fazemos há uma consequência. Algumas religiões orientais, como o próprio budismo, eles creem na lei do retorno. Ou seja, tudo aquilo que você faz há um retorno. Mas a Bíblia diz isso. A Bíblia fala isto. Eu não preciso recorrer a religiões orientais quando a Bíblia fala isso, que tudo aquilo que nós fazemos há uma consequência, há um retorno. Meus amados, que possamos sempre escolher o lado do bem, que é Jesus. Sempre fazer a vontade de Cristo. Sempre servir a Cristo, sempre buscar a Cristo e sempre honrar e louvar a Cristo. Que Deus, pois, te abençoe. Finalizando aqui, eu vos convido, a acessarem o nosso canal Maravilhosa Graça, que você possa, caso não seja inscrito, possa se inscrever, porque assim você vai estar sendo atualizado daquilo que está sempre sendo postado em nosso canal, como também nos ajudar. E também curta, compartilhe as mensagens, porque esse canal, ele não é um canal de entretenimento, não é um canal de cursos profissionalizantes, mas é um canal que nós nos propomos em trazer a palavra de Deus. Também não é um canal de culto. Vou acessar o canal Maravilhosa Graça porque lá vai ter um culto. Não é. Mas apenas a mensagem da palavra de Deus. Nós não fazemos o culto em si, mas procuramos ensinar a palavra de Deus. Também procuramos trazer estudos bíblicos, não só eu como pastor e missionário, mas também compartilhamos
vídeos de outros colegas, pastores ou seminaristas ou diáconos, que nos veem e nós assim compartilhamos em nosso canal. Então, a ideia do canal aqui, meus amados, é apenas pregação e estudo bíblico. Que Deus possa estar te abençoando, que você possa assim ser o nosso inscrito em nosso canal.